Existe uma parte sua que simplesmente se recusa a colaborar com certas decisões, e ela não está errada. O problema é que você aprendeu a chamar isso de preguiça, medo ou bloqueio, quando na verdade isso é só consciência. Nem toda dificuldade é de fato um obstáculo. Às vezes é só a vida te dizendo: isto aqui não é para você. Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindas de volta ao meu canal, ou se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda também. Eu sou a Day Soares, eu sou terapeuta e educadora emocional. E neste canal a gente fala sobre autoconhecimento, relacionamentos, espiritualidade e muito mais. Então, se você gosta desses temas, já se inscreve aqui no canal porque semanalmente tem vídeos novos para você. Muita gente chega na terapia dizendo: eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo sair do lugar. E é claro que essas pessoas já ouvem as frases prontas que o mundo já sai dizendo por aí, como por exemplo: você não sai do lugar porque você não tem disciplina, você não sai do lugar porque você não se esforça o suficiente. Essas frases prontas já são clichês e todo mundo está cansado de ouvir, mas quase ninguém faz uma pergunta que é extremamente honesta e importante. E se toda essa paralisia não for falta de força, e sim falta de verdade? Hoje eu quero te mostrar algo que vai mudar completamente a forma como você se relaciona com a ação, com as escolhas e com a direção de vida. Porque essa paralisia que você sente e chama de preguiça, na verdade, é falta de alinhamento interno. O cérebro humano não foi feito para perseguir qualquer meta. Ele foi feito para preservar a coerência interna. E quando você começa a ir em uma direção que não conversa com os seus valores mais profundos, o seu sistema nervoso começa a entrar em conflito. O nosso cérebro está sempre buscando formas de economizar energia. E agir contra os nossos valores gera um estresse crônico. E é justamente por isso que o nosso corpo entra em modo de freio e não de avanço. E é nesse momento em que você começa a procrastinar e normalmente desiste. E não é por falta de força e muito menos por falta de capacidade. É o seu corpo te dizendo: olha, essa situação aqui não faz sentido para mim. A psicanálise explica que muitos dos nossos desejos não são nossos. Eles são desejos introjetados, ou seja, dos nossos pais, das pessoas que a gente convive, da sociedade ou de uma versão nossa que precisava ser aceita. E aí você passou anos tentando sustentar uma vida que não tem alma e chama todo esse cansaço emocional de fracasso. A grande pergunta a ser feita nesse momento é: você realmente queria essa vida ou aprendeu que deveria querer? Você já se fez essa pergunta? Se essa ação exige muito esforço diariamente, desconfie. Porque um desejo verdadeiro também precisa de esforço, mas ele gera movimentos leves. Já a expectativa externa tem peso, muito peso. E aqui existe 3 pontos que muita gente confunde: o valor, a expectativa e o medo. Então vamos separar os 3 porque são coisas completamente diferentes. O valor não é aquilo que você admira no Instagram, nas redes sociais. O valor é tudo aquilo que você vive e o seu corpo relaxa. Esse é um dos maiores sinais. Quando você realmente vive os seus valores, a sua vida é muito mais leve. E é claro que eu não estou dizendo que a sua vida vai ser fácil todos os dias, mas estou dizendo que você vai ter saúde emocional. Estou dizendo que quando você pensar no futuro, os próximos passos você consegue dar ele com muito mais clareza, com mais assertividade e com propósito. Vou dar um exemplo aqui para vocês para ficar mais fácil. Uma pessoa que diz que, para ela, um dos valores mais importantes é a liberdade. Mas ela escolhe um trabalho, um relacionamento e uma rotina que exige submissão emocional. Toda vez que ela tentar agir, ela vai travar, porque o corpo dela já sabe que isso é uma traição a si mesma. Então presta bastante atenção aqui no que eu vou falar, porque eu acho que essa é uma das informações mais importantes desse vídeo, tá? Quando a sua escolha está alinhada a um valor real, o seu cérebro ativa o circuito
da motivação sustentada e não do esforço forçado. A sua ação não vai virar uma luta diária, vai virar um compromisso interno. Existe uma grande diferença aqui, tá? A ação forçada diária vai te adoecer. O compromisso interno vai fazer com que você cresça, pessoalmente e profissionalmente. Agora vamos falar das expectativas externas, que é um ponto também muito importante aqui. A expectativa externa é tudo aquilo que te dá aplausos, mas que te cobra um preço muito alto e silencioso. Por exemplo, existem muitas mulheres que estão esgotadas emocionalmente, e não é porque fisicamente trabalham demais, e sim porque estão cansadas de sustentar uma vida que não escolheram de forma consciente. Quando você tenta agir de acordo com a expectativa externa, o seu inconsciente te boicota, porque internamente esse desejo não foi simbolizado como seu. Entenda uma coisa, tá? O seu corpo não se movimenta para sustentar personagens, jamais. Agora vamos falar do medo, que inclusive essa é uma das partes mais delicadas. Sabe aquele momento em que você tentou se enganar dizendo que precisava ter mais clareza para agir? Na verdade, isso não era falta de clareza, né? Era medo de ter responsabilidade. Porque escolher dói e dói muito. Porque escolher te fecha portas e te coloca sozinha diante das consequências. E é por isso que o medo se disfarça de prudência. Só que clareza nunca vai vir antes da decisão, ela sempre vai vir depois. Aí um detalhe muito importante aqui também, tá? O nosso cérebro só se reorganiza quando existe uma ação mínima. Sem ação, não há informação. E é justamente por isso que quem espera não erra, mas também não vive e não tem resultado. Agora vamos fazer um exercício aqui, tá? Pensa em uma escolha que você está adiando há dias ou há anos e responde sem romantizar, tá? Essa escolha honra os seus valores internos ou só está atendendo uma expectativa alheia? Pensa nisso. E quando você está pensando nessa escolha, o desconforto que você sente é o medo de desapontar alguém ou é o medo natural do crescimento? Pensa bastante nessas duas perguntas e se a resposta vier com alívio, mas medo ao mesmo tempo, tá ótimo. É um valor seu e o medo é natural. Mas se a resposta vier com peso, com culpa e com obrigação, você já sabe que é uma expectativa externa. A ação verdadeira não nasce da cobrança, ela nasce da coerência interna. E quando você para de se diminuir, de ficar se empurrando para caber em uma vida que não é sua, a vida começa a andar. E não é porque tudo ficou muito fácil, não, tá? É porque tudo ficou verdadeiro. E talvez a sua vida nem esteja travada. Talvez você só esteja cansada de se trair. Cansada de escolher coisas que faz sentido para todo mundo, menos para você. A vida não anda quando você se força, ela anda quando você se alinha. E se alinhar não é ficar esperando o momento certo para agir, não, tá? Se alinhar é ter coragem de ouvir a você mesma. Nem toda dificuldade pede insistência. Algumas, ou a maioria, pede só uma mudança de direção. Toda vez que você honra um valor seu, mesmo com medo, algo dentro de você se organiza e começa a fluir. E você não precisa virar uma outra pessoa, não, tá? Você só precisa deixar de viver como quem não é. E deixa eu te contar um segredo. A escolha certa nunca será a mais aplaudida. A escolha certa é aquela que te devolve para você. Agora me conta aqui nos comentários se a vida que você está vivendo é realmente a vida que você escolheu ou se você está vivendo a vida que escolheram para você. Me conta aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.